Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 29. Diz assim o texto da palavra de Deus. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenham compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar, neste lugar deserto, pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos. E os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Vamos orar? Deus, tem misericórdia de nossa vida. Fala ao nosso coração através da Tua Palavra. Abre nosso entendimento para compreender o que a Tua Palavra tem e diz para nós. É a oração que te fazemos. No nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos falar hoje sobre a segunda multiplicação de pães. Alguns querem dizer que essa segunda multiplicação seria repetindo o fato da primeira, o que aconteceu na primeira, mas não é. Há elementos aqui diferentes nessa segunda multiplicação. E nós cremos que Jesus multiplicou mais de uma vez pão. Isso aí não seria problema para Jesus. E nós vamos falar sobre isso. Semana passada nós vimos o pedido de uma mãe, que era aquela mulher cananeia que pediu pela sua filha, que estava horrivelmente endemoniada. Jesus estava na região de Tiro e Sidom, uma região fora dos territórios dos judeus. Estava no território dos gentios. E Jesus sai de Tiro e Sidom, mas ainda continua numa região dominada pelos gentios. Aqueles a quem os judeus consideravam pessoas impuras, que não deveriam se misturar. Os gentios tinham rivalidade, rixa com aquele que não era judeu. Os judeus tinham rixa com aqueles que não eram judeus, que não eram da sua raça. Consideravam todos aqueles que não fossem judeus como gentios, como combustível para o fogo do inferno. Jesus está nessa região. E talvez, irmãos, tenha passado não só 3 dias aí. Ele pode ter passado algum tempo mais. Talvez alguns meses. Nessa região aí que não era dos judeus, fora dos domínios de Herodes. Jesus tinha estado lá em Tiro e Sidom, onde operou a cura da filha da mulher da cananeia. E ele sai, mas permanece nesse território, que é de predominância, a maioria são dos gentios. A energia voltou. Nesse mesmo lugar, Jesus mostra o seu grande poder. Versículo 29, irmãos. Vamos entrar no texto dessa noite. Versículo de número 29. Jesus saiu dali e foi à beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Dá a entender que Jesus foi ensinar. Nós vimos algo bem semelhante quando Jesus vai para o monte, se senta e começa a ensinar ao povo. Dá aquelas bem-aventuranças. A bem-aventurança. E dá a entender que Jesus está ali ensinando. Jesus já tinha passado mais de um ano e meio, ensinando naquelas cercanias, naqueles
na região lá da Galileia, dos judeus, e agora ele passa um tempo nesse território ensinando. Só que aí, queridos, ele está lá sentado no monte e as pessoas vão ver o grande poder de Jesus em ação. Olha o que é que diz o versículo de número 30. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. Aquela mulher cananeia que nós vimos semana passada, que está no texto anterior, ela já teve a sua filha curada. E outros gentios, outras pessoas que não eram dentro dos judeus, ouviram falar de alguma forma do poder de Jesus. E agora vão até Jesus levando esses doentes, muitos doentes. E aqui se cumpre aquilo que o profeta Isaías tinha profetizado anos antes, 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías 29, 18 e 19, que diz: naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão, os olhos dos cegos tornarão a ver. Mais uma vez os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Isaías 35, 6 e 7 diz: então se abrirão os olhos dos cegos, e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como um servo, e a língua do mudo cantará de alegria. As águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Foi isso que o povo daquela região viu. O poder de Deus em ação. Jesus curando. Jesus mostrando o seu poder. E eu posso dizer, queridos, que alguns ali, não, se não todos, mas muitos creram no poder de Deus. Viram a ação de Deus. E nós vimos aqui muitos milagres sendo operados. Por outro lado, na cidade que Jesus morava, onde ele cresceu, onde passou toda a sua infância até a fase adulta, nós vimos que as pessoas rejeitaram Jesus. E esses milagres que foram vistos aqui nessa região, não houve lá na região da cidade de Jesus, no lugar onde Jesus nasceu, onde ele cresceu. Nós vimos aqui, Mateus capítulo número 13, versículo número 54 a 58. Quando Jesus chegou à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, todos ficaram admirados e perguntaram: de onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E de seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E eles ficaram escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse, não só em sua própria terra e em sua própria casa é que o profeta não tem honra, e não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Olha que coisa, gente. Para o povo que viu Jesus crescer, para o povo da aliança, o povo que foi chamado por Deus, eles não viram os milagres de Jesus, porque eles não creram em Jesus. Para um povo que estava separado de Deus, para um povo a quem não eram dadas as promessas, a quem Deus não se revelou, esse povo viu o poder de Jesus, porque creu em Jesus. A oportunidade os dois tiveram de ver Jesus, de sentir a presença dele, mas não aproveitaram, não creram no Filho de Deus. Queridos, quantas oportunidades nós não temos tido? Domingo após domingo, quarta após quarta, estudo após estudo. E temos passado despercebido do poder de Deus, do agir de Deus, de quem Jesus é. Imagina! Qual é a oportunidade, irmãos, que nós temos tido e não temos aproveitado? Aquele povo viu a glória de Deus, mesmo sendo um povo distante das promessas, mesmo sendo um povo a quem a promessa não era, em primeira instância, em primeira mão, dirigida a eles. Lembra semana passada da mulher samaritana que Jesus diz: não é lícito, não é certo
pegar os pães, que é dos filhos, e dar para os cachorrinhos, tirar o pão daquele a quem faz parte da família, para alimentar quem não é da família. O povo de Deus tinha a oportunidade de se alimentar diretamente de Deus, da fonte, gente, mas rejeitou. Será que eu e você tem agido dessa forma, rejeitado a fonte que pode trazer alimento? Aquele que operou milagres, que transformou vidas. Aquele povo viu o poder de Deus, viu Jesus curar surdos, mudos, paralíticos, cegos. Jesus curou. E qual foi a reação daquele povo? Os judeus, em especial os fariseus, rejeitaram Jesus. A reação deles ao Jesus curar, ao Jesus expulsar demônio, foi dizer que Jesus era o principal dos demônios. A reação deles foram contra o agir de Jesus. E qual foi a reação desse povo que não conhecia as promessas de Deus? Versículo 31. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, quando viu os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo. E qual foi a atitude desse povo? Louvaram o Deus de Israel. Eles renderam graças ao Deus de Israel. Eles reconheceram que mesmo sendo gentios, estando separados, não crendo nesse Deus, o Deus de Israel mandou o seu próprio filho, e eles reconheceram que era aquele homem que era Jesus, estava agindo pelo poder do Deus de Israel. Eles reconheceram que aquele que era pregado, que era falado pelos profetas, o Deus de Israel, esse era poderoso. Mas o que foi que o povo de Israel fez? Descreu em Jesus. E em especial os líderes religiosos da época não reconheceram o poder de Jesus. Não renderam glórias a Deus pela vida e pelas ações de Jesus. Ao ver as obras de Jesus, eles não olharam para cima para reconhecer a ação divina. Eles olharam para si, achando que aquele estava surgindo para trazer ameaça a eles. Mas a história não para por aí. Nós já vimos milagres, aqui já era suficiente para a gente parar e crer no poder de Deus. Jesus curou muitos. As pessoas que não estavam presas à aliança, que não tinha essa aliança, estava separada, reconheceram isso e glorificaram ao Deus de Israel. Mas não para por aí. Eles queriam algo mais. Eles desejam estar com Jesus. Preste atenção, versículo de número 32. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora, embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Ao verem o poder de Jesus, a multidão estava lá 3 dias com o Mestre. Não se arredava dele. Queridos, aquele povo que não conhecia as promessas de Deus, passou 3 dias nos cói de Jesus. Quantas vezes o nosso coração não está longe? E um culto de 2 horas é muito. Eles passaram 3 dias, gente, com Jesus. Ô culto longo. Foi grande, foi não esse culto? 3 dias. A presença de Jesus era desejável. Eles não queriam sair daquele ambiente. Irmão, se fosse só a cura, os enfermos, eles não já foram curados? Poderiam ir embora. Lembra daqueles 10 leprosos?
Foram curados, foram embora 9 e um voltou para agradecer. Se eles eram gentios, eles não estavam presos a alianças, eles não conheciam o poder de Deus, a revelação não era para eles, eles poderiam simplesmente ter obtido a cura, já tinham adquirido aquilo que queria e ter ido embora, ter capado o gato. Eles ficaram com Jesus. Irmãos, pelo que a gente vê na Bíblia, a cura é coisa rápida, não é? Não é algo demorado não, não é um processo não, é algo instantâneo. Então aquelas pessoas poderiam ir embora, mas estão lá, na presença de Jesus, durante 3 dias. Agora, vale a pena, querido, lembrar que nessa região, não necessariamente nesse mesmo lugar, mas nessa região conhecida como Decápolis, que eram 10 cidades dos gentios, daqueles que não eram judeus, Jesus já tinha sido rejeitado, talvez há uns 6 meses atrás. E agora tem uma multidão lá, 3 dias que não arreda de Jesus. A Bíblia conta que Jesus estava ensinando e diz para os seus discípulos, vamos para o outro lado, vamos passar para outra margem. E Jesus entra no barco, devido ao seu cansaço, ele vai dormir. E aí Jesus está dormindo e o barco vai enfrentando uma grande tempestade. E durante a travessia, os discípulos vão acordar Jesus, Jesus, socorre que vamos morrer. Será que o Senhor não se importa porque nós vamos morrer? Jesus acalma a tempestade. Jesus chega na região do outro lado, que é nessa região aqui, não necessariamente nesse mesmo lugar. E quem é que vem ao encontro de Jesus? É um endemoniado, que a polícia não conseguia prender, que as cadeias não seguravam ele, que andava nos sepulcros. Irmãos, se nós víssemos esse homem, o que é que a gente ia dizer? É um tarado, bandido, carniceiro velho, doido, maníaco, vive no cemitério, anda nu. Olha a recepção que Jesus teve. Foi esse homem que foi receber Jesus, porque ele era possuído por um demônio. Quando Jesus chega e ele tem aquele diálogo com Jesus, que viesse nos atormentar, Jesus pergunta qual é o seu nome, é legião, porque eram muitos demônios. E Jesus expulsa, e os demônios pedem permissão a Jesus. Olha que coisa maravilhosa, gente. Jesus vai expulsar os demônios pedem permissão para entrar nos porcos. Não é que ele é dono dos porcos, não é que porco não presta e ia entrar lá. Eles pedem permissão a Jesus. Jesus autoriza e os porcos morrem. Marcos capítulo 5, versículo 14 a 20 diz, e os que cuidavam dos porcos fugiram, os porcos morreram, caíram no precipício. Contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que tinha acontecido. Irmãos, se há um negócio desse que chama a atenção, vai um bocado de gente, vai ou não vai? Foram ver o que aconteceu. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Irmãos, pense comigo. Pense comigo. Se tinha um cara que era metido a psicopata, a tarado, como nós falamos aqui, que vivia nos cemitérios, e ele era o terror, que a polícia não prendia ele, porque as algemas dele não seguravam. E agora ele está vestido, sentado quietinho ao lado de um homem. Talvez as pessoas pensaram, esse homem é mais poderoso do que o que estava nele. É pior, que ele submeteu. Que os demônios desse se submeteu a esse homem, talvez seja pior. Qual é a reação do povo? Ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que aconteceram endemoniado e falaram sobre os porcos. Então, o povo começou a suplicar a Jesus. O que foi que o povo pediu a Jesus? Suplicou que saísse dali. E não que ficasse, que curasse os enfermos, não que transformasse a vida de outros, mas que saísse daquele território. Quando Jesus estava entrando no barco, diz o texto, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu. Ele disse, Senhor, deixa eu voltar contigo.
Jesus não permitiu. Jesus disse: mas vá para a sua casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Aí o versículo 20 diz: então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Talvez isso aqui tenha sido 6 meses antes. Jesus foi expulso da região e agora ele volta, opera o milagre, e aqueles homens, aquelas mulheres estão 3 dias ouvindo, saboreando, apreciando a presença de Jesus. Um pastor, um homem de Deus que tem abençoado a igreja no Brasil, Hernandes Dias Lopes, ele diz: a presença de Jesus era tão magnética, lembra do imã puxando o ferro e tal, era tão magnética e suas palavras e ações eram tão maravilhosas, que aqueles que circundavam, que estavam próximo a Jesus, julgavam que era impossível deixá-lo. Eles queriam ficar na presença de Jesus. O tempo, o cansaço, a fome ou mesmo os afazeres não os impediram de permanecer 3 dias num lugar deserto, ouvindo atentamente as palavras de Jesus. 3 dias. Eu tenho certeza que esse povo tinha o que fazer. Mas eles desejavam a presença de Jesus. 3 dias sem sair daquele ambiente. Sabe o que me faz lembrar, gente? Marta e Maria. Elas não passaram esse período, no caso Maria. Não passaram 3 dias ouvindo Jesus atentamente. Mas Maria estava fixada nas coisas de Jesus, em Jesus, naquilo que Jesus falava. Enquanto Marta estava fixada na sua vida. Lucas registra esse caso. Lá em Lucas capítulo de número 10, versículo de número 38 a 42, diz: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde uma certa mulher chamada Marta recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Mas Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não será tirada. Se Marta estava preocupada com os afazeres que ela tinha, Maria estava presa, cativa, atenta a ouvir a Jesus. Tal qual aquela multidão, 3 dias, ouvindo a Jesus. Queridos, como está o nosso coração com relação a ouvir as coisas de Deus? A querer as coisas de Deus. A desejar as coisas de Deus. Será que nós desejamos mais e mais outras coisas ao invés das coisas de Deus? Ou nós temos feito igual essa multidão que estava atenta, sedenta da presença de Jesus? Será que nós reconhecemos que Jesus é tão importante assim? Será que nós reconhecemos que de fato nossa vida dependemos dele? Queridos, a questão de nós estarmos aqui reunidos é entendermos que Cristo nos salvou dos nossos pecados e nós não podemos ir para nenhum outro. Não é porque aqui é um ambiente agradável, não é porque aqui não há bagunça, não é porque aqui não há briga, não é porque aqui a gente traz as nossas crianças e elas podem comer alguma coisa quando tem salinha, né? Não está tendo salinha, que elas podem ficar lá se divertindo e a gente vem aqui à vontade. Não! O que é que nos traz aqui é saber que nós precisamos dessa presença de Jesus. Que nós dependemos dele. Irmãos, assim como nós dependemos do ar que respiramos, do alimento que comemos, nós dependemos de Jesus. Para nós vivermos. Para caminharmos nessa vida. E para um dia estarmos diante do
próprio Deus na sua presença em glória. Aquele povo tinha um grande desejo. Era a presença de Jesus. Mas é interessante que se a gente vê o desejo daquele povo de querer estar com Jesus, nós vemos o coração de Jesus. Irmãos, quando alguém está no nossos cós direto, né? Às vezes a gente se chateia, né? O pessoal está colado demais. Jesus poderia dizer, não, tá bom, 3 dias, que é cansativo era, né? Nós temos visto aqui ao longo dessas semanas que Jesus procurava um lugar para descansar e não encontrava, porque as pessoas que estavam precisando iam até Jesus, e Jesus ia e curava os doentes, que Jesus ia e transformava a vida daqueles que precisavam. Ele não conseguia descansar, ele foi lá para a terra do gentio, nós vimos isso. 3 dias aqui, irmãos, num ambiente deserto, quente. Qual é a reação de Jesus? No próprio versículo 32 diz, Jesus chamou os seus discípulos e disse, tenho compaixão deles. Tenho compaixão dessa multidão. Jesus estava vendo eles. E Jesus se compadeceu. Já faz 3 dias que estão comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho, queridos. É normal eles levarem sua comida para aquele ambiente. Levar sua lancheirinha, vamos dizer assim. Só que 3 dias a comida já tinha acabado. Com certeza eles não tinham feito uma previsão de que iam ficar ali 3 dias. A comida tinha acabado. E Jesus está vendo isso, queridos. Jesus se compadecia dos necessitados. Ele sabe da situação e da condição deles. Qual era a situação? Eles não tinham alimento, porque o que eles trouxeram já tinha acabado, são 3 dias. E qual era a condição que eles estavam? Sem forças, fracos, sem alimento e estando em um deserto, sem local com previsão alguma para se alimentar. Irmãos, Jesus conhece a nossa situação, Jesus conhece a nossa condição. Ele vê. Mas é interessante, nós vimos semana passada, hoje a gente vê de novo, o contraste do pensamento dos discípulos e do pensamento de Jesus. Sempre os discípulos estão lá, parece que estão querendo atrapalhar Jesus. Às vezes nós somos assim também, irmãos. Sempre os discípulos dão a ideia e nunca a gente vê aqui que a ideia era boa. Jesus dizer, tá, gostei. Pelo contrário, a ideia deles era sempre contrária de Jesus. Jesus fala para os discípulos, eu estou com compaixão desse povo, faz 3 dias que eles estão aqui comigo, não tem nada para comer. Não quero mandá-lo embora. Os discípulos, o que é que eles dizem? Versículo 33. Os discípulos responderam, onde poderíamos encontrar nesse lugar pão suficiente para alimentar tanta gente? Ele quer dizer, nós não temos condições, Senhor, de alimentar esse público. Você poderia aqui usar a expressão de Romualdo, fala sério, Jesus. Onde é que a gente vai encontrar comida para esse povo? Onde nós vamos encontrar? Os discípulos não se importam com a situação e a condição do povo. Indiferente. Na primeira multiplicação de pães, os discípulos fazem algo semelhante. Mateus 14:15, ele relata, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram, esse é um lugar deserto e já está ficando tarde, manda embora a multidão, para que possam ir aos povoados comprar comida. Ou seja, eles não querem a responsabilidade para eles, manda o povo embora. Irmãos, quantas vezes nós não somos assim também, né? Mesmo nós, estamos com autoridade, envolvidos na casa do Senhor, na obra do Senhor, quantas vezes a gente não age dessa forma? A gente quer que as pessoas venham a Cristo, mas não querem dar o suporte para elas. Quantas vezes a gente não age como os discípulos? Lembra que as crianças vindo para Jesus e os discípulos estavam afastando as crianças para não atrapalhar o mestre? Lembra que tinha um povo
expulsando o demônio em nome de Jesus. Gente, eles não estavam com doutrina nova, eles não estavam expulsando em nome de outro ser, eles estavam em nome de Jesus. E João chega para Jesus, um dos discípulos, e diz: Senhor, o Senhor quer que a gente impeça esse povo de fazer isso? Sempre os discípulos afastando aqueles que queriam se aproximar de Jesus. Lembra, nós vimos aqui semana passada, que os discípulos queriam que Jesus dispersasse aquela mulher cananeia, que vinha gritando atrás de Jesus. Lembra? Os discípulos disseram, no capítulo 15, versículo 23, manda embora, pois vem gritando contra nós. Parece que os discípulos sempre cogitavam aquilo que não era da vontade de Jesus, querendo afastar o povo de Jesus, querendo tratar Jesus como um popstar, gente. Gente, os grandes líderes, que são celebridades, que as pessoas colocam eles como ídolos, eles são tratados assim. As pessoas são afastadas deles. Eles só têm acesso a quem eles querem. Só têm acesso a ele, melhor dizendo, a quem eles querem. As pessoas não chegam para eles. Parece que os discípulos queriam tratar Jesus assim, mas Jesus não é dessa forma. Jesus sempre ensinou outra coisa aos seus discípulos. Sempre ensinou o amor. Sempre ensinou o cuidado. Sempre que ensinou o altruísmo, que é diferente do egoísmo. É o querer fazer ou dar para o próximo, pelo próximo. Sempre Jesus ensinou a olhar para o próximo e não olhar para si mesmo. E o Evangelho nos chama a viver dessa forma. Nos chama a olhar como Jesus olhou. Os discípulos, até a ressurreição de Jesus, não criam de fato em Jesus, de coração. Era meio capengas. Mas depois que Jesus ressuscita, os discípulos começam a ter uma vida diferente da que tinham. E se tornam exemplos para nós como igreja. Nós temos que olhar como Jesus. O Evangelho nos determina, nos ordena a fazer assim. Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, diz: levem as cargas ou os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Às vezes, irmãos, nós, e eu falo por mim, queremos esquecer da ovelha ferida, da ovelha mais frágil. Cada um que se vire, é cada um por si, cada um tem que lutar, se esforçar. Mas a Bíblia não manda assim. A Bíblia manda eu e você carregar os fardos uns dos outros, auxiliar uns dos outros, a fortalecer uns aos outros. É claro que tem que ter uma atitude pessoal de cada um de nós para caminhar com Cristo. Mas nós, como igreja, somos chamados a auxiliar uns aos outros nessa caminhada. Até porque, queridos, não é cada um aqui que se salva sozinho. É Cristo que nos salvou. Não é cada um fazendo por si para poder ser salvo. É Cristo que nos salvou. Foi um presente que Ele nos deu. E agora, nós, por recebermos esse presente, queremos que outros caminhem nesse mesmo caminho, nessa mesma trilha que nós estamos. Paulo também diz aos Romanos, no capítulo 15, versículo 1 e 2, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Não é pensar no seu bem apenas. Nós somos o povo de Deus, somos chamados para viver em família. Nós devemos ver o bem do outro. Devemos suportar a fraqueza dos mais fracos e não agradar a nós mesmos.
Jesus falando lá na Sermão do Monte, disse: se alguém te bater numa face, oferece a outra. Se alguém te obriga a caminhar uma milha, ama com ele outra. Ele manda a gente se humilhar, a gente se colocar diante de Deus, a se submeter a Deus, para viver como Jesus mandou. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 4, diz: cada um cuide não somente dos seus interesses. Irmãos, cada um aqui tem seus interesses, e nós já cuidamos deles, desses interesses. Mas diz, mas também dos interesses dos outros, para nós vivermos como família, povo de Deus. Não que vale, não é só o que eu quero, o meu interesse, mas temos que olhar uns aos outros. E os discípulos não tinham aprendido essa lição. Mas Jesus sempre vem com um olhar diferente, com uma ação diferente, em amor, em amor. Ele sempre reprimiu os seus discípulos em amor, mostrando que eles não deveriam agir daquela forma. Qual é a ação que Jesus tem? Jesus foi convencido de que realmente são muitas pessoas, 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Podia chegar em torno de 10.000 ou mais. Jesus podia pensar, né, ou nós, se fosse no lugar dele, realmente não tem condições. O que é que Jesus fez? Jesus pergunta: quantos pães tem? Versículo 34. Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7. Responderam eles. E alguns peixinhos. Aí Jesus faz o seguinte: ordena que todos sentem no chão. Versículo 35. E ele ordenou que a multidão assentasse no chão. Jesus perguntou o que eles tinham. Tinha pouco, irmãos, que não era nada comparado para a multidão. Irmãos, o que é que 7 pães vai fazer para quase 10.000 pessoas, ou mais de 10.000 pessoas? Não tinha nada. Mas é interessante que alguém tinha. Talvez não fosse uma pessoa só, talvez foi mais de uma pessoa. Talvez eles fizeram a cotinha, a vaquinha, né? Tu me dá o teu, tu me dá o teu, tal, e chegou a essa quantidade, e alguns peixes e 7 pães. A Bíblia não descreve, mas o fato é que alguém de bom grado deu o que tinha. Irmãos, quantos não acontece? Do cabe esconder o que tem. O cara poderia pensar: rapaz, estou 3 dias aqui com fome, sem perspectiva de vir comida. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou guardar isso aqui. Porque se demorar mais, pelo menos vou ter alguma coisa para eu comer. Ou talvez fossem os discípulos, né? Não, vamos guardar aqui, porque isso aqui é a comida do mestre, isso aqui dá para a gente se ajeita. São 12, com Jesus 13. Deixa a multidão ir embora. Quando ele for embora, a gente come aqui, show de bola. Mas o fato é que eles deram para Jesus, colocaram o que tinham nas mãos daquele que tem todo o poder. Eles deram o que tinham. Jesus separou os presentes e mandou sentar no chão. Versículo 36. Depois ele tomou o pão, tomou os 7 pães e os peixes, e ele dá graças. Partiu e entregou aos discípulos. E os discípulos à multidão. Jesus agradeceu por aqueles 7 pães. Jesus deu graças, irmãos, pelos 7 pães. Ele mostrou a gratidão por aquilo que tinha recebido. Gente, dava para alguma coisa 7 pães para alimentar aquelas multidões? Não dava. Jesus foi grato por isso, agradeceu a Deus. Obrigado, agradeceu ao Pai. Quantas vezes, irmãos, nós não reclamamos do que temos? O pior, quantas vezes nós reclamamos daquilo que não temos, ao invés de ser grato pelo que temos?
Quantas vezes a gente acha que a gente não seria melhor, seria mais felizes, nossa vida seria diferente, se nós tivéssemos aquilo que Deus não permitiu que a gente tivesse. Gratidão é algo que não deve sair do nosso coração. Devemos ser gratos a Deus. Jesus sempre dava graças, mostrando sua gratidão, mostrando sua submissão ao Pai, mostrando sua confiança no Pai. Ele agradeceu pelo alimento. Quantas vezes a gente fala, só essa roupa, só essa comida, só isso? Não, irmãos, somos gratos. Eu tinha um professor, Campina Grande, lá no Senai, que quando o aluno cortava a mão, cortei a mão, e fica, soltando aqueles palavrões impropérios, o professor dizia, graças a Deus que você cortou a mão, porque você tem mão para cortar. Porque tem gente que não tem mão para cortar. O cara cortava o dedo, graças a Deus que você tem dedo para cortar, porque tem gente que não tem dedo para cortar. E esse professor, ele era deficiente. E ele mostrava gratidão por aquilo que Deus tinha dado. E não murmuração por aquilo que Deus não deu. Tem um trecho do filme, queridos, Corajosos, onde o personagem perde a sua filha, que ela morre num acidente, e ele está chorando, sofrendo, e vai falar com o pastor dele, e o pastor pergunta qual vai ser a sua decisão. Você vai ser grato a Deus, porque Deus deu a sua filha durante 12 anos para você viver com ela, ou você vai reclamar a Deus, porque Ele não deixou você viver mais tempo? Você vai ser grato por aquilo que tem, ou reclamar por aquilo que não tem? Jesus agradeceu. E qual foi o resultado dessa ação? Foi plena satisfação. Foi uma fome saciada, alimento para todos, abundância. Versículo de número 37. Todos comeram até se fartar. E ajuntaram 7 cestos de pedaços que sobraram. Todos foram saciados de sua fome física. Estavam sem alimentos, 3 dias lá ouvindo Jesus, mas foram saciados da sua fome. A abundância veio na vida deles, porém, acima desse alimento físico que veio, eles ainda estavam mais do que já nutridos espiritualmente, pois estavam 3 dias se alimentando da palavra de Deus. Se cumprindo aqui, irmãos, aquilo que Jesus falou para Satanás na tentação, lembra? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aquele povo já estava se alimentando de Jesus, antes da multiplicação de pães. Já estava se alimentando das coisas de Deus, da palavra de Deus. Ela é suficiente para nós, irmãos. Os que comeram, versículo 38, foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O total poderia passar dos 10.000 pessoas, queridos, que se alimentaram. 10.000 pessoas poderia passar do total. Esse milagre aconteceu, irmãos, entre os gentios. Entre aqueles que não eram do povo da aliança, do povo que Deus tinha se revelado, não era do povo de Israel. Isso nos faz lembrar de outro milagre. Esse milagre aqui aconteceu no deserto, onde as pessoas estavam há 3 dias lá no deserto. Isso nos faz lembrar, irmãos, de um milagre que Deus fez. Quando Israel é liberto da servidão, quando o povo de Israel sai do Egito, onde era escravo, viu o poder de Deus enviando aquelas 10 pragas, onde cada praga, eles viam, irmãos, que nada acontecia com eles, e só acontecia com o povo os egípcios. E na última praga, onde Deus faz uma aliança com aquele povo, e no lugar de morrer o primogênito do povo de Israel, é morto um cordeiro, é morto um animal, para dizer que em todas as casas houve morte. A diferença é que na casa do povo que tinha
aliança com Deus, quem morreu foi um inocente no lugar do primogênito. E esse inocente que morreu em nosso lugar foi Jesus. Isso apontava para Jesus, que era o inocente que morre em nosso lugar. Os egípcios perderam seu filho primogênito, o seu primeiro filho. Toda a casa chorou, toda a casa houve morte. Nos egípcios foi o primogênito, na casa do povo de Deus foi o cordeiro que foi morto. Mas houve morte em todas as casas. O povo viu Deus guiar esse povo pelo deserto, com fogo no céu, com uma nuvem trazendo sombra sobre eles. O povo viu que quando não tinha mais o que fazer, Deus abriu o mar vermelho. O povo passa por dentro do mar, mas não só abre, irmãos. Tem um milagre de Deus fechar, porque se o mar ficasse aberto, os egípcios tinham pego eles. Então, além de abrir, Deus fecha, destruindo o exército de Faraó. Porque se o mar se abre quando o povo de Israel está atravessando, não tinha mais escravo porque todos morreram. Se o mar se fecha, depois que os egípcios, o exército dos egípcios atravessam, Israel depois ia voltar como preso, porque os exércitos atravessaram e pegariam eles. Mas não, o povo de Israel atravessa, o mar se abre. Quando eles passam, o mar se fecha e destrói o exército dos egípcios. Isso era para levantar a fé deles, para avivar a fé deles. Isso era para eles andarem daqui para frente dizendo, caramba, aquilo que Deus fez conosco, nós não podemos esquecer e nós devemos confiar nesse Deus. Só que a comunidade anda mais um pouquinho e começa a reclamar. Êxodo capítulo de número 16, versículo 1 a 4. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês. Pouco tempo, olha. Depois que saíram do Egito. 2 meses e meio. 2 meses e meio que viram todos aqueles milagres. As 10 pragas, Deus abrindo o mar, Deus fechando o mar. 2 meses e meio. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão e disseram-lhes, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós nos assentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para morrer de fome, toda essa multidão. Viram o milagre de Deus e agora estão dizendo que era melhor ser escravo no Egito. E como o Romualdo pregou aqui, ele pregou no texto, que era mentira, que eles não viviam em fartura, eles eram escravos, viviam em sofrimento. E eles estão reclamando, irmãos, isso é o povo da aliança, o povo que Deus chamou, se revelou a ele, eles estão reclamando por falta de comida. Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado, eles queriam morrer do que está passando fome. E disse, porém, o Senhor a Moisés, hoje lhes farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para cada dia, para aquele dia. Com isso os porei à prova, para ver se segue ou não as minhas instruções. O povo reclamou, murmurou com Deus, não tem comida, não tem pão. Depois de Deus fazer tudo aquilo, gente. Irmãos, Deus tem que provar algo a alguém. Deus não tem que provar nada a ninguém da gente aqui, irmãos. A nossa vida deve ser em gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele já fez. Ele não tem que provar nada a ninguém. O povo está reclamando aqui como se Deus tem que servir aquele povo. Era para aquele povo confiar em Deus. Deus disse, eu vou mandar pão. E Deus manda o maná do céu. E na ordem de Deus, era que pegasse aquele maná, pegasse aquela porção diária, todo dia. Imagina todo dia cedo, quando acordava, ia lá pegar essa camada que ficava lá nos arbustos, lá nas folhas. Era para pegar uma vez só, para aquele dia, o suficiente para comer naquele dia.
Quando chegasse na sexta-feira, já que o sábado era dedicado a Deus, era o dia do Senhor para fazer as coisas de Deus, descansar e fazer as coisas de Deus, podia pegar o equivalente a 2 dias. Sabe o que é que o povo fez? Alguns espertos, achando que seria melhor ter muito em casa, porque vai que amanhã Deus não mandasse, pegou uma porção dobrada, pegou o dobro. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, aquela porção apodreceu. Porque a ordem de Deus era para pegar uma só porção, a porção diária. Era para eles confiarem em Deus. Eles estavam com medo de não ter comida no dia seguinte. E o texto bíblico diz que por 40 anos, Deus os sustentou no deserto. Eles estavam com medo para daqui a algumas horas, depois, não ter comida. Deus sustentou eles 40 anos. A palavra de Deus não falhou. Eles murmuraram. Aquele povo gentil que não sabia nada das coisas de Deus. Não murmurou. Não pediu alimento. Jesus viu a situação deles e proveu a comida. O Deus que liberta, irmãos, é o Deus que provê. Deus libertou Israel e ia prover para Israel. Deus libertou aquele povo, curou aqueles enfermos, aqueles lá da região dos gentios e proveu. O Deus que nos libertou, irmãos, do pecado, das trevas, Ele também vai nos prover o que precisamos para essa vida. Nós precisamos crer, confiar nesse Deus. Aquele povo, queridos, que não conhecia as promessas de Deus, não era voltados para eles. A aliança, a revelação de Deus não foi aquele povo, mas eles não murmuraram, não queixaram. Esperou em Jesus. Queriam apenas Jesus. Isso já era suficiente. E o que foi que Jesus deu? A provisão. Se nós confiarmos em Jesus, irmãos, Ele vai prover. Ele vai prover. Depois disso que nós vimos, irmãos, da exposição desse texto, eu queria deixar algumas aplicações para nós. Primeiro, é que todo o poder ainda está em Jesus. Poder de curar, poder de libertar, poder de salvar. Ele ainda opera milagres. E sabe qual é o maior milagre que Jesus continua operando? É salvando pecadores como eu e você. Aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus, que é salvar um pecador, eu e você. Jesus ainda tem poder. Mas não só isso, gente. Não só isso. Ele tem poder para transformar realidades, situações. Esse Jesus que é poderoso, guarde isso na sua coração, na sua mente. Ele também conhece a sua condição e a sua situação e se preocupa com você. Nós não estamos falando de um Deus distante, irmãos. Nós não estamos falando de um Deus que disse assim, cada um por si, Deus por todos. Nós estamos falando de um Deus que conhece a sua dor, sabe o que você sente e se importa com você. Nós estamos falando de um Jesus que conhece. O Pai conhece, Ele conhecendo todas as coisas. Até quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Você sabe quantos fios de cabelo tem no seu braço, ou na sua mão, ou na sua sobrancelha? Hein? No cílio do olho, que tem menos. Tem gente que no queixo não tem nenhum, né? Aí é mais fácil, né? Aí não voga não, né? Você sabe quanto tem na sobrancelha, Eu não sei nem aqui, irmão. Já percebeu que o meu aqui parece um lobisomem, ó? Tem cabelo aqui dentro. Eu não sei. Nosso Deus conhece quantos fios tem de cabelo na nossa cabeça. Mostra que se importa conosco e sabe o que nós precisamos. Terceira coisa que guarda no seu coração, na sua mente,
É esse Jesus que tem todo o poder, que se preocupa com você, que sabe a sua situação. Ele alimenta a nossa alma. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é suficiente para a nossa vida. Ele é a provisão que nós precisamos. Esse Jesus, ele tem o que a gente precisa, gente. Nada vai nos satisfazer fora de Jesus. Nada vai complementar junto com Jesus. Só basta Ele. Tudo que a gente tiver nesse mundo, queridos, vai ser passageiro e não vai satisfazer a nossa alma. Mas Jesus tem provisão para a nossa alma. Ele está conversando com uma mulher samaritana num poço. Ele pede para a mulher lhe dar água para ele beber. A mulher diz que não tem como tirar. E Jesus disse: se você soubesse quem é que fala com você, você pediria água e ele lhe daria. Você não precisaria mais de outra água. Ele daria água que ia fluir do seu interior. Jesus estava dizendo que ele é suficiente para matar a sede. Aqui Jesus está dizendo que ele é suficiente para matar a fome. No Evangelho segundo escreveu João, ele diz: eu sou o pão do céu. Se aquele povo pediu maná, queria um pão do céu, Jesus, mais do que aquele maná que desceu no tempo de Moisés, é o pão vivo que desceu do céu para alimentar a mim e a você. Ele tem provisão para a nossa alma. Nós estamos satisfeitos nele, queridos. Nem o outro nós precisamos. Como o salmista diz: eu não tenho outro bem além de ti. Nós encontramos já abrigo e refúgio em Jesus. Ele é suficiente para nós. E se eu e você ainda não sente que ele é suficiente, é porque não encontrou ainda ele como alimento da alma. Porque se encontrar, vai saber que a sua alma, que a minha alma, matou a fome. Mas eu queria que você guardasse a última coisa. Que podemos esperar nesse Jesus. Que podemos confiar nesse Jesus. Pois Ele, a seu tempo, irá nos revigorar. Trazer vigor para nós. Aquele povo estava desfalecendo. O texto não diz que eles foram procurar Jesus para buscar alimento. Mas Jesus viu e se importava com eles. E no momento certo, providenciou o que ele precisava para revigorar a vida deles. Queridos, no tempo certo, a provisão do Senhor Jesus vem. Nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar em Jesus. E quem ainda não tem esse Jesus, sabe o que é que precisa? Dizer: Senhor, me entrego a Ti, eu preciso de Ti na minha vida, porque sem essa provisão, eu não consigo viver. Vamos ficar de pé e vamos orar encerrando.